Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, professor de ética, o nosso IE Ética, a ética para a primeira fase do exame de ordem. Venha comigo gabaritar as 8 questões da primeira fase do exame de ordem, adotando a nossa metodologia da educação com amor e com humor. Trago o IE Ética porque nós sabemos que cada vez mais a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vem apelando na primeira fase do exame de ordem e colocando as questões de ética com o nível lá em cima, recheadas de pegadinhas, recheadas de IE. Então você, que é meu aluno, vai responder na questão IE Ética. A questão vem com IE, você olha para ela e faz IE Ética. Brincadeiras à parte, separei aqui 10 temas distribuídos em 10 questões sobre o tema de ética para juntos realizarmos essa nossa grande revisão. Vamos juntos na tela. Primeiro aí minhas redes sociais, né? O meu Instagram, o @Professor Novaes, para você que queira seguir, acompanhar um pouco mais do meu trabalho, participar de motivacionais, humor, sorteio dos meus livros, cursos e até mesmo ter um canal direto para tirar suas dúvidas comigo. Bom, primeira questãozinha que eu separei para vocês, caiu no 34º exame de ordem e traz o seguinte enunciado. Determinada sociedade de advogados sustenta que os serviços por ela prestados são considerados de notória especialização. Considerados de notória especialização para fins de contratação com a administração pública. Sobre tal conceito, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Eu me lembro bem quando esse exame de ordem foi aplicado e eu vim afirmando aos alunos, olha, vai cair uma previsão do artigo 3º-A do Estatuto. Isto porque é uma novidade, ainda é uma novidade. Por isso que trabalhei todos esses temas da minha super isolada online de ética, 10 aulinhas com teoria e questões voltadas para o exame de ordem. Quem fez foi aprovado no exame da UAB. Exatamente porque eu trouxe como meu palpite, como minha aposta e pimba, veio sim essa questão. Me lembro que nesse exame não foi só essa questão que eu apostei. Eu apostei também na do termo de ajustamento de conduta, o TAC, que também caiu nesse exame de ordem. São mais de 10 anos já trabalhando essa disciplina, portanto a gente já consegue traçar o perfil estratégico do que a FGV costuma cobrar na primeira fase. Você não está tendo aula com o professor que começou ontem, não. Já são mais de 10 anos de estrada, então a gente sabe bem as estratégias que os alunos devem adotar para conseguir a aprovação. Cada vez mais o exame vai ficando difícil e, portanto, tirar 40 pontos já é um prêmio para que você carimba seu passaporte aí e vá para a sua segunda fase. Então é preciso ter sim estratégia para estudar na primeira fase da UAB. Ética é a principal disciplina, então muita atenção a ela, beleza? Olha, a questão vai abordar o tema dos serviços técnicos e singulares. Técnicos e singulares, ou seja, a notória especialização do advogado ou da sociedade de advogados que ele integra. É quando, em função de sua estrutura, em função de atividades anteriores que ele já desenvolveu, de seus estudos, é possível que a administração pública perceba que somente aquele advogado ou a sociedade dele é que consegue resolver aqueles problemas que a administração pública está necessitando. Notadamente, gente, a intenção é dispensar a licitação pública e realizar a contratação direta desses serviços. Então é possível sim que os serviços da advocacia prestados por advogados ou sociedade de advogados venha a ser considerado técnico e singular quando ganhe notória especialização. Vamos encontrar nossa alternativa na tela. A letra A diz, todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização, tratando-se de atributo de atuação técnica do advogado, não extensível à sociedade de advogados. 2 erros. Não é qualquer atividade, não. Quer dizer, então, que o jovem advogado que está começando agora a sua atividade já consegue demonstrar tudo isso que eu falei? Claro que não. Vai ter que ralar um pouquinho para conseguir chegar nesse nível. E o segundo erro é quando ele diz que não é extensível para as sociedades. É extensível, sim. O advogado ou a sociedade de advogados. IE, você devolve com IE Ética. Ele vem com IE, você devolve com IE Ética. Vamos lá, letra B diz, todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como notória, serviço de notória especialização. Falso, gente, não são todas não. Letra C, apenas exercem serviços de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados, cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado. Perfeito, gente.
o advogado ou a sociedade de advogados. Portanto, gabarito letra C de chocolate é a nossa alternativa correta para essa primeira questão. A letra D diz que apenas exerce serviços de notória especialização o advogado cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Tratando-se de atributo de atuação técnica não extensível à sociedade, falso, como eu disse, pode ser o advogado ou a sociedade de advogados e ética. Vamos, sem perder tempo, partir para a nossa próxima questão. Caiu no 30º exame de ordem, tema recorrente. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual este cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por hora, designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de fevereiro de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante constitui novo advogado, substituindo-o. Todo o ocorrido foi informado nos autos. Gente, vê que questão bacana. A ideia da renúncia, você como advogado ou advogada não é obrigado a ficar para todo sempre com aquele cliente. Às vezes, o cliente, professor, é um pé no saco, o cliente é um pentelho. Você pode então renunciar. O que você deve é seguir o passo a passo. Primeiro, o artigo 16 do Código de Ética diz que boca calada não entra mosca. Você não deve expor os motivos da renúncia. Por que você está renunciando? Você não deve informar. Guarde para si, por mais chateado que você venha a estar. Não pode sair por aí falando essas informações. Bem como também, gente, a ideia de seguir o passo a passo do artigo 6º do Regulamento Geral. Você deve, então, notificar o cliente, comunicar ao juízo e aguardar 10 dias. 10 dias, 10 dias. Para quê? Para que o cliente não venha ser pego de calças curtas. De repente tem um prazo, alguma diligência. Você vai continuar respondendo por 10 dias. Para quê? Para que o cliente corra atrás de um novo advogado. Ô Rafael, oi. E se por acaso antes dos 10 dias ele já arrumou um novo advogado, eu vou continuar respondendo? Claro que não. Você sai imediatamente. Porque o objetivo do prazo não era ele alcançar um novo advogado? Sim, ele já alcançou. Ele já trouxe um novo advogado. Então você não vai ficar até mesmo para não embaraçar a atividade do próximo, do coleguinha. Foi o que aconteceu aqui. Ele notificou e 3 dias depois, já apareceu um novo advogado. Então ele sai imediatamente. Considerando o caso narrado de acordo com o estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia? Falso. Claro que está errado. Letra B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. Perfeito, mesmo que os 10 dias não tenham acabado. Se já tem um novo advogado, ele vaza, ele vai embora. Portanto, gabarito letra B, de bombom, de chocolate, muito ética aqui também. No começo de nossa isolada, a isolada de ética, eu sempre tomo esse cuidado, né? De mostrar não só a renúncia, mas a própria procuração. As situações em que o advogado poderia atuar sem ter o mandato, quando existe uma urgência. A própria ideia dos atos considerados nulos quando são praticados por quem não é inscrito na UAB. Constantemente a FGV vem cobrando esses assuntos. É por isso que a gente dedica uma aula inteira, a aula inicial, para falar exatamente sobre as atividades privativas do advogado, da advogada e suas exceções. É outro tema muito bom. A letra C diz que ele vai continuar a representar o mandante até que seja proferida a sentença. Falso. Se já foi substituído, sai imediatamente. E na letra D diz que ele vai continuar até a audiência de instrução e julgamento, até o término dela. Falso também. Próxima questãozinha. Caiu no 22º exame de ordem. Viviane, Paula e Milena são advogadas. Viviane acaba de dar à luz. Paula adotou uma criança e Milena está em período de amamentação. Diante da situação errada, de acordo com o estatuto, assinale a afirmativa correta. Outro tema muito bacana, direito das advogadas. Artigo 7º-A do estatuto. Vem caindo em provas recentes. Exame de ordem sim, exame de ordem não. Caiu uma questão sobre esse tema e a gente não pode errar. O bizu que eu falo lá na minha isolada online de ética, o IAética, o bizu que eu passo para os meus alunos em todo esse Brasilzão,
É simplesmente o seguinte: caiu uma questão sobre esse tema, você vai ter que procurar nas alternativas exatamente a buchudinha. Como é? A gestante, porque existem direitos que são aplicados somente para a advogada gestante, ou seja, a buchudinha. Geralmente, a prova da primeira fase, eles vão pegar direitos que são dados só para elas e vão querer empurrar para as outras. Você já vai conseguir eliminar essas alternativas. Quais seriam então, Rafael? Os direitos aplicados só para a buchudinha, só para as gestantes. A entrada nos tribunais sem submissão aos detectores de metais ou aparelhos de raio-x. Por quê? Porque estudos apontam que podem ocasionar má formação fetal. Rafael, a criança já nasceu, está no colo da mãe. Vai ter esse direito? Não. Só da buchudinha. Entrar no tribunal sem detector de metal ou aparelho de raio-x. Qual seria o outro direito? Garagem. A vaga nas garagens dos fóruns onde atuar. Isso já é algo que você encontra no comércio, no shopping, na farmácia, no supermercado. A vaga do idoso, da pessoa com deficiência, a vaga da gestante, fazendo com que ela não precise ter que andar muito. Ela está levando outra pessoinha na barriguinha dela. Ela vai cansar, a perna vai inchar, as costas vão doer. Tudo isso deve ser levado em consideração. Depois que a criança já nasceu, ela vai ter esse direito? Não. É dado só para a buchudinha. Vamos então analisar com base nisso e eliminar já duas alternativas. Olha, esse é o macete que eu indico na minha isolada, tá? Vem comigo aqui, ó. Observa, Viviane, Paulo e Milena são advogadas, né? Qual das três tá buchudinha? Vamos ver. Viviane acaba de dar à luz. Ela não tá buchudinha, não. Paula adotou uma criança. Também não tá buchudinha. Milena está amamentando. Nenhuma das três está buchudinha. Nenhuma das três está gestante. Tu quer apostar quanto comigo? Que eles vão colocar direito só da buchudinha. Vamos ver, na tela. Letra A diz: Viviane e Milena têm direito de reserva de vaga nas garagens dos fóruns dos tribunais? Não, gente, isso aqui é só da buchudinha. Letra D, lá embaixo, letra D. Paula e Milena têm direito a entrar nos tribunais sem serem submetidas a detectores de metais e aparelhos de raio-x? Falso também. Observem que só com esse macete, esse e aí ética, já eliminamos duas alternativas. Rafael, agora é metade da chance de eu chutar e acertar, né? Chutar não, caramba, você vai acertar, eu tenho certeza disso. Olha o que diz a letra C. Viviane, Paulo e Milena têm direito de preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Gente, esse direito que é dado na letra C é o direito dado para todas. Todas terão direito de preferência. Por quê? Resolve logo o que tem para resolver e vai para casa. Cuidar de sua gestação, cuidar da criança que adotou, cuidar da criança que acabou de nascer, amamentar ela. Por isso, gabarito, letra C de chocolate. A letra B estaria errada por qual motivo? Porque ele diz que tem direito de suspensão do prazo em qualquer hipótese, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Lá na nossa isolada a gente aprende, não é em qualquer hipótese não, gente. Somente vai ter direito à suspensão se for a única patrona. Imagina, a única patrona está nessa condição. Porém, existe outro advogado que pode continuar o processo. Vai ser suspenso o prazo? Não vai não. Então atenção a isso. Rafael foi muito iaiética, não foi? Iaiética demais. Atenção. Próxima questãozinha nossa. Caiu no 29º exame de ordem, eu também bato pra caramba nesse caso. O advogado X foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante sem a presença de representante da OAB. Com base no disposto do Estatuto da Advocacia, assinale a alternativa correta. Eu sempre falo para vocês, quando estamos estudando lá na isolada, o artigo 7º, incisos 3º e 4º do Estatuto. E lá eu digo o seguinte: se um advogado pratica o crime dentro ou fora da atividade de advocacia, a OAB sempre participa. Como é, professor? A OAB sempre participa. Professor, o senhor está errado. A OAB sempre participa. Professor, está equivocado. Não estou, caramba. Olha o pombo. Pombo? Sim, cuidado para o pombo não cagar na sua cabeça e você acabar perdendo uma questãozinha dessa. A teoria do pombo, quando você sai de casa, todo bonitinho, toda bonitinha, todo cheirosinho, você olha no espelho e diz: hoje eu tô um gato, hoje eu tô uma gata, hoje eu tô pra maldade. Vem a porra de um pombo e caga na sua cabeça e você não sabe de onde ele veio. É isso que acontece com a prova da UAB quando você não presta atenção, quando você não dá moral para esse assunto. Entendo. A UAB sempre participa, gente, sendo ou não relacionada à profissão. A diferença está no tamanho de participação dela. Observe, se for relacionada à profissão, um advogado deu uma porrada na cara do juiz durante uma audiência.
Opa, a participação da OAB vai ser maior. Para lavrar o auto de prisão, tem que ter a presença de um representante da OAB para verificar o que aconteceu aí, como é que foi. Agora, quando não é relacionado à profissão, como furto de garrafa de vinhos em um supermercado, a OAB vai participar? Vai, porque ela tem que ser pelo menos comunicada. Se não existir comunicação, isso é abuso de autoridade. Então, cuidado, a OAB sempre participa. Neste caso, observe que não precisava a presença do representante da OAB, mas tinha que ter a comunicação. A letra A diz que a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade, em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada. Falso, né, gente? Tendo em vista que neste caso bastava a comunicação. Letra B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada desde que haja, olha aí que lindo, comunicação expressa à seccional da OAB respectiva, gabarito letra B de bombom de chocolate. Lembre que a OAB sempre participa. Certa vez a FGV cobrou uma questão que disse que um advogado praticou violência doméstica contra sua esposa. Lá na letra A ele colocou de maldade a seguinte assertiva: considerando que a violência aconteceu no âmbito doméstico e não tem relação com a atividade profissional, é dispensada qualquer formalidade pela condição de advogado. O pombo cagou na cabeça do candidato. Porque mesmo tendo sido a violência doméstica, mesmo que não tenha sido relacionada à profissão, a OAB sempre participa. O gabarito era exatamente parecido com esse. Determinava que a OAB tinha que ser comunicada. Mas, Rafael, não teve a ver com a profissão. Eu sei, criatura de Deus. Mas ele é advogado, ela é advogada. Tem que ter comunicação da OAB. Maravilha? A letra C diz que foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante. Como eu já disse, não precisa. Neste caso, basta a comunicação. E a letra D diz que a lavratura da prisão não é viciada e independe de comunicação. Depende sim de comunicação para a OAB. Beleza? Bora avançando aí, próxima questão, 33º. Lina, aluna do 8º período de uma faculdade de Direito, obteve de certo escritório de advocacia a proposta de um estágio profissional. Assim, pretende providenciar sua inscrição como estagiária junto à OAB. Lia deverá requerer sua inscrição como estagiária junto ao Conselho Seccional, em cujo território se situa. Professor, eu lembro dessa questão, professor. Eu errei. O pombo cagou na minha cabeça. Porque você não assistiu nossas aulas, na minha isolada de IA e Ética. Porque na minha isolada eu bato com muita força na figura do protozoário. A figura de quem? Do protozoário. De quem? Do estagiário, gente. Professor, bem com isso não, professor. Brincadeiras à parte, educação com amor e com humor para ninguém esquecer. Existem os homens e as mulheres, os seres vivos, abaixo deles os animaizinhos, o cachorrinho, o gatinho, o porquinho, abaixo dele os insetos, a baratinha, o escorpião, as plantinhas e os protozoários. É mais ou menos ali que você encontra o estagiário. Professor, você está me humilhando. Gente, eu estou brincando. Estude para sair da condição de estagiário. O que eu preciso que você compreenda é que o artigo 9º do Estatuto, ele vai determinar que o local em que o estagiário deve realizar a sua inscrição é onde se situa seu curso jurídico. Não importa onde ele mora. Não importa onde será o escritório da advocacia. O que importa é onde fica o curso jurídico. Que seria exatamente o gabarito dessa questão. Letra A. A sede do escritório onde atuará? Falso. A sede principal da atividade estágio? Falso. O domicílio da pessoa física? Falso. Gabarito, letra D, de docinho e chocolate. A faculdade de Direito em que estuda. A faculdade de Direito em que estuda. O nosso gabarito, letra D. Muito IA e Ética aí. Próxima questãozinha, 34º exame de ordem. Professor, só pancada nesse vídeo, só questão atual. Claro, caramba, adianta você estar querendo estudar com coisa velha? Tem que pegar, caramba, isolada nova, tem que pegar professor que é experiente, professor que já percebe como é que a banca costuma cobrar em temas recentes. Não é nenhum forasteiro aqui não, gente. São mais de 10 anos, como já disse, na estrada, fazendo com que alunos realizem o sonho da aprovação. Vamos comigo aí, mais uma questão que diz: a Sociedade Empresária Y presta com estrutura organizacional atividades de consultoria jurídica e de orientação de marketing para pequenos empreendedores. Opa. A mesma sociedade, ela está prestando, então, consultoria jurídica e marketing. E pode isso? Pode não. Não pode não. No tema também da minha isolada sobre sociedade de advogados, a gente aprende a sociedade simples, composta por 2 ou mais advogados, lembrando que pode permanecer o nome deles, inclusive se um deles falece, desde que previsto no ato constitutivo, bem como também a possibilidade da a sociedade unipessoal de advocacia.
Ambas sendo registradas na junta comercial? Não. No cartório de registro de pessoas jurídicas? Não. Na própria OAB. Mas não pode ter atividades estranhas à advocacia. Se é uma sociedade de advogados, só pode atuar na área da advocacia, na área do direito. Não pode querer colocar contador, não pode querer colocar medicina, não pode querer colocar corretor de imóveis, não pode querer colocar marketing. Não pode. Rafael, então tudo bem. Então eu vou registrar como empresa de marketing. Certo. Posso colocar atividade jurídica? Também não pode. Então peraí. Essa empresa não poderia ser registrada nem na OAB, nem poderia ser registrada no cartório de registro em junta comercial. Pois é, também não pode não. Porque suas atividades são incompatíveis, gente. Não é possível ter uma pessoa jurídica que atue com as duas áreas. Avançando, a questão diz, considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial? Falso. Se tem atividade jurídica, não pode. Letra B. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede? Falso, porque tem atividades de marketing, também não pode. Letra C. É vedado, proibido, o registro dos atos constitutivos da sociedade Y nos conselhos seccionais da OAB e também é vedado seu registro na junta comercial. Letra C de chocolate é a nossa alternativa correta. Não pode encanto algum. Artigos 15, 16 e 17 do Estatuto. Muito e ética aqui, meu amigo. O que não pode é perder uma questão boba como essa. Na letra D diz que os atos constitutivos da sociedade Y devem ser registrados na junta comercial e no Conselho Seccional da OAB vai registrar nos dois, é? Claro que não pode, também estaria errada. Próxima questãozinha, 32º exame de ordem, porrada, pancada. Questão atual, você deve traçar o perfil da banca. Você não pode ficar aventurando. Já passou a época que se estudava ética na semana da prova ou na véspera da prova. Não é mais assim, não. Vamos comigo. Próxima questão diz, Caio procurou o advogado Rodrigo para que este ajuizasse em favor do primeiro determinada demanda judicial. Rodrigo, interessado no patrocínio da causa, celebrou com Caio contrato de prestação de serviços advocatícios com a adoção da cláusula cota litis. Considerando o contrato celebrado, assinale a afirmativa correta. Outra questão, que quando veio no 32º exame de ordem, eu disse, vai cair cota litis. Mas por quê? Novidade. Para que você entenda, caramba, que nós já traçamos o perfil da banca. Eu sei até o que vai cair nesse próximo exame, no teu exame de ordem. Agora tem que confiar. Por isso, mais uma vez, eu peço, venha comigo aí nas minhas redes sociais, o @professor Novaes. Junte-se aí a vários alunos de todo esse Brasilzão que já fizeram IEética e hoje estão com sua carteirinha da OAB nas mãos. Acreditaram no nosso projeto, a ideia da educação com amor e com humor, e conseguiram cravar as 8 questões de ética e assim ir para a sua segunda fase da OAB. Não ficar mais com 36, 37, 38, 39 pontos. Não dá mais. Agora você tem que se colocar como prioridade da sua vida. Não são os amigos, não é família, não é mais ninguém, é você. Fechar o compromisso consigo mesmo que vai ser aprovado nessa primeira fase da OAB. Já passou, não é mais brincadeira, agora é foco, agora é seriedade na sua aprovação. Pois bem, cota litis tem previsão lá no artigo 50 do Código de Ética, seria a possibilidade do advogado ter participação nos ganhos do cliente. Como é? Sim, da bolada que o cliente vai receber, um pedacinho ser seu. E pode isso? Pode. Antigamente se questionava, mas hoje o artigo 50 do Código de Ética autoriza sim. O que não pode é você querer ganhar mais do que o cliente. Como assim? Se tiver honorário sucumbencial, aqueles que são pagos pela parte que perder a ação, quando somar aos seus honorários contratuais, você não pode querer receber mais do que o cliente. Imaginemos que uma ação de 100 mil reais. Dividiu 50 para cada um, tudo bem? Tudo bem. Mas suponha que quando acrescentou os honorários da sucumbência, você foi para 60 mil. Aí não pode. Você como advogado não pode querer ganhar mais do que o cliente. Afinal de contas, o direito que está sendo levado para o judiciário é do cliente e não seu. Você pode até ter participação nos ganhos, mas querer no total ganhar mais do que ele, não pode não. Lembre-se ainda que a parcela dos honorários elas podem também incidir sobre prestações vincendas, que ainda vão vencer. Simplesmente quando se parcela o recebimento dos honorários. Rafael, é melhor garantir o parcelamento do que nada receber. Pois é. Vem comigo. Considerando o contrato celebrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A adoção de cláusula cota litis é proibida pelo Código de Ética, é vedada? Falso.
Letra B. A adoção da mencionada cláusula é admitida, mas é proibido que os honorários contratados, acrescido dos honorários da sucumbência, sejam superiores às vantagens advindas por Caio. Realmente não pode. Além disso, não é admitido que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas. Opa, é admitido sim. Essa ideia de um parcelamento. Portanto, está errada a letra B. A letra C diz: a inclusão da cláusula em questão é autorizada, caso em que os honorários contratuais devem ser limitados às vantagens advindas por Caios. Excluídos de tal limitação os honorários de sucumbência, excluídos não, gente, incluídos ele. Quando somar tudo, não pode querer ganhar mais do que o cliente. Se não é A, não é B, não é C, só pode ser a letra D de docinho de chocolate. Vamos conferir. A cláusula cota-litis incluída no contrato é permitida, mas é vedado, proibido que os honorários contratados, acrescido dos honorários da sucumbência, sejam superiores às vantagens advindas por Caio. Além disso, admite-se que os honorários advocatícios incidam sobre o valor das prestações vincendas. Se estabelecidos com moderação e razoabilidade, não tem problema nenhum também incidir sobre prestações futuras. Portanto, gabarito letra D de docinho de chocolate. Próxima questãozinha, pancada, tudo questão atual, só questão pancada. O advogado Felipe, em razão de sua notoriedade na atuação em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X que solicitaram sua atuação pro bono em favor da referida pessoa jurídica em determinados processos judiciais. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta que deve ser dada a Felipe a tal consulta. A advocacia pro bono, outro tema atual, meu amigo, artigo 30 do Código de Ética. Não adianta você querer estudar sozinho, querer estudar só por estatuto, querer estudar pegando artigos aleatórios. Tem que ter a disciplina, tem que ter o organograma, tem que ter uma sequência para que você consiga a aprovação. Então, colhe aí, repito mais uma vez, nas minhas redes sociais, na minha isolada de ética, sempre estou lançando novas turmas em todo esse Brasilzão, só tenho carinho a retribuir. Então, muita gratidão, né, de alunos de todo o país que acabam adotando o nosso IA Ética e conseguindo definitivamente gabaritar as 8 questões. Porque, apesar de ser a disciplina mais importante, alguns acabam não conseguindo gabaritar. Querem estudar por alguns outros cursos desses aí, que não tem essa metodologia, essa pegada de energia, tiram 3 questões de 8 de ética. Ou então 4, meu amigo, é um perigo. Porque para ser aprovado, para não ficar com 38, 39 pontos, você tem que tirar logo as 8. E eu te garanto isso. Com nossa isoladinha, treino duro, jogo fácil, a gente consegue sim. Mais uma questão pancada. A advocacia pro bono, previsão no artigo 30 do Código de Ética e Disciplina. Você vai encontrar exatamente a advocacia pro bono sendo aquela prestação gratuita, eventual e voluntária. Gratuita, eventual e voluntária. Gratuita porque você não vai receber nada do seu cliente. Lembrando que você pode ter direito ao honorário sucumbencial caso vença a ação. Então, atenção a isso. A gratuita não recebe nada do cliente. É eventual porque você não pode estar fazendo com habitualidade. Inclusive, você não pode querer utilizar ela para captar clientela. Também não pode querer utilizar ela como palanque eleitoral. Também não pode, não. E tem que ser também, gente, voluntária. Ninguém lhe obrigou a advogar pro bono. Nasceu de você a ideia de ajudar. Ajudar quem? Pessoas físicas que necessitam, hipossuficientes ou instituições sociais. Sim, essas instituições que não exploram atividade econômica. Instituições que estão ali para dar amor. Você poderia também retribuir esse amor advogando para elas pro bono. Lembra, portanto, a advocacia pro bono, prestação gratuita, eventual, voluntária para pessoas necessitadas ou instituições sociais sem essa finalidade econômica que não tem condições de contratar advogados. Artigo 30 do Código de Ética. Vamos para a questão na tela. Letra A diz que é vedada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas. Falso, gente. Eu acabei de dizer que é possível sim para essas instituições que não tenham condições de custear. Letra B. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que consideradas instituições sociais e que não se destinem a fins econômicos. Perfeito. E aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. A letra C diz que é autorizada pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo destinada a fins econômicos. Opa. Fins econômicos têm condições de contratar. Então, contrata advogado, nada de pro bono. Letra D. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoa jurídica, mesmo que destinada a fins econômicos. Também está errada, né, gente? Mesmo fundamento que eu falei anteriormente. Portanto, confirmando, letra B, bombom de chocolate.
Rafael, temos mais questões? Vamos aí, ó, pancada de novo. Só questão nova. Mais uma, gente, é assim que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com o perfil da banca, nas minhas isoladas, nos meus livros de ética, é tudo focado. A gente faz um estudo prévio da banca para que você entenda como é que pode cair. Eu não quero que aluno nenhum meu perca a questão de ética. Nenhum. Eu vou lutar até o último aluno para que ele gabarite, entenda esta porra aqui e consiga seu sonho da aprovação. Vamos lá. Renomado advogado José deseja editar, para fins de publicidade, cartões de apresentação de suas atividades profissionais como advogado. Então ele quer mandar um cartãozinho. José, especialista em arbitragem e conciliação, já exerceu função de conciliador junto ao órgão do Poder Judiciário. Além disso, José atualmente é conselheiro em certo conselho seccional da OAB e professor aposentado do curso de Direito de certa Universidade Federal. Considerando as informações dadas, assinale a afirmativa correta. Publicidade profissional é um tema corriqueiro, cai que só em prova da UAB. O artigo 44 do Código de Ética, ele acaba demonstrando o que é que pode constar em um cartão. Você pode colocar no cartão o seu endereço? Pode. Você pode colocar no cartão as suas especialidades? Pode. Se você é pós-graduado, mestre, doutor em Direito? Pode. Você pode colocar os idiomas que atua? Pode. Você pode colocar um site, QR Code? Pode. Pode colocar fotografia? Opa! Olha o pombo. Cuidado. Se for do escritório, pode sim, como já caiu na primeira fase da UAB. E fotografia pessoal? Pode? Não pode, gente. Não pode fotografia pessoal, exatamente para não colocar ali a vinculação de uma imagem no cartão. Nem de terceiro, né? Eu, por exemplo, não colocaria minha foto. Caba feio desse, colocaria do Cauã Raymond, né? Janequine, brincadeiras à parte, não pode fotografia nem pessoal, nem de terceiro. O que pode é do escritório, beleza? Pode colocar cargos que você já ocupou ou que ocupa? Não pode. Não pode não. Então, função de conciliador que já ocupou não pode ser colocado. Não pode. A função atual de conselheiro também não pode. Rafael, e a de professor, então, aposentado? Então, essa daqui também não pode, né? Essa pode, gente. O próprio artigo 44, acho que é no parágrafo 2º do Código de Ética, acaba autorizando sim a noção, a ideia de um cargo de professor universitário, né? Ou seja, eu acho que nesse momento eles olham com carinho para os professores e acabaram cedendo. Então a única coisa que ele pode colocar é o último de professor. Vamos lá. Letra A diz que é vedada, ou seja, proibida, a menção nos cartões de apresentação de José da sua condição de conselheiro seccional. Realmente, não pode. Bem como a pregressa atuação de José como conciliador e a de professor universitário. Opa, a de professor universitário pode sim. Letra B. É vedada, proibida a menção nos cartões de apresentação de José à sua condição de conselheiro do Conselho Seccional. Ponto. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões da pregressa atuação como conciliador. Opa, não pode não. Letra C. É vedada, proibida a menção nos cartões de apresentação de José à sua pregressa atuação como conciliador. Beleza. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à condição de conselheiro? Não pode não. Se não é A, não é B, não é C, só pode ser a letra D de docinho de chocolate. É vedada, proibida a menção nos cartões de apresentação de José à sua condição de conselheiro do Conselho Seccional, bem como a pregressa atuação de José como conciliador. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à atividade de professor universitário. Portanto, gabarito letra D de docinho de chocolate. Beleza? Gente, antes de partir para a nossa última questão, repito mais uma vez, a minha isolada, nova turma foi lançada, isolada online de ética, o nosso IE Ética. São 10 aulas, mais de 17 horas, com muita teoria e questões. Só para você ter ideia, essas questões estão também em nossa isolada e muitas outras mais. Somente na isolada nossa, a gente vai responder mais de 60 questões. De provas mais recentes, até provas intermediárias, mas com assuntos relevantes, que fazem com que o aluno consiga esse sonho de cravar, gabaritar as 8 questões de ética. Então convido todos vocês a acompanharem minhas redes sociais, a ficarem espertos com essas novas turmas, porque as vagas sempre são limitadas e, graças a Deus, sempre esgotam em todo o país. Vamos lá então para a nossa última questão, caiu no 24º exame de ordem, também atual, e diz: em determinada edição de um jornal de grande circulação, foram publicadas 2 matérias subscritas cada quais pelos advogados Lúcio e Frederico. Lúcio assina com habitualidade uma coluna no referido jornal, em que responde semanalmente a consultas sobre matéria jurídica. E aí, Lúcio está certo? Não está não, gente. Habitualmente,
semanalmente, isso não pode. Não é que você não possa participar, você pode, mas o que não pode é a habitualidade. O artigo 43 do Código de Ética acaba proibindo isso, a ideia da habitualidade. Senão acaba trazendo a pessoalização. Toda semana é aquele advogado que está na televisão, no rádio, que está no jornal, respondendo sempre perguntas. Claro que as pessoas iriam logo associar o nome dele. Então isso aqui não pode. O programa pode até existir, mas essa habitualidade não pode não. O que mais? Frederico apenas subscreveu matéria jornalística naquela edição. Opa, tudo bem, só em uma edição, beleza. Debatendo certa causa de natureza criminal, bastante repercutida na mídia. Tudo bem, até aqui tudo bem. Tendo analisado a estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Opa, não pode. Frederico errou. Não pode estar utilizando, ou melhor, abordando as estratégias dos coleguinhas, dos demais advogados. Infelizmente, isso acontece muito na prática. É por isso que eu digo, o que importa é que está na nossa sala virtual. E não o que acontece no dia a dia, porque o avaliador sabe disso. E vai querer induzir ao erro. Vai querer fazer e você devolve ética. Na televisão a gente vê constantemente advogados comentando causas de outros colegas. Mas isso não pode, gente. Então, portanto, ele também errou. Consoante, considerando o caso na rádio disposto no Código de Ética e Disciplina, assinar a afirmativa correta. Letra A. Lúcio e Frederico cometeram infração ética. Como eu acabei de explicar, tudo isso no Código de Ética e Disciplina. Letra B, apenas Lúcio. Letra C, apenas Frederico. Letra D, nenhum dos advogados praticou infração disciplinar. Então, também estaria errado isso aí. O que eu acho bem interessante é porque quando eu estou abordando esses temas lá na isolada, né, quando a gente está trabalhando exatamente esses temas que envolvem o nosso IA Ética, eu sempre trago casos, né, figuras ilustrativas do que pode, o que não pode, como é que é feito ali. Então eu gosto muito de trabalhar com essa ideia visual também, né? Então você vai encontrar vídeos durante nossa isolada, vai encontrar fotografias e mostrando um muro pintado, e mostrando um outdoor, o que pode, o que não pode, um panfleto, né, também utilizado. Tudo isso a gente coloca várias figuras no material, uma pena que eu não coloquei aqui para vocês. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão, né? E para poder fechar, o sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que você tem e o esforço que você está disposto a investir. Portanto, se esforce, porque eu tenho certeza absoluta que é só uma questão de tempo você conseguir a tão sonhada aprovação. E não deixe para estudar ética somente na semana da prova ou nas vésperas dela. É bom estudar sempre, tendo em vista que as questões cada vez mais estão subindo o seu nível, vindo com muito iê, e você devolve com iê ética.